Igreja no Mundo. Programa da rádio da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre. Porque há uma Igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Igreja no Mundo. Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua rádio. Eu sou o Paulo White e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. As irmãs tentaram algumas esconder-se e conseguiram ficar escondidas sem serem vistas. Outras foram apanhadas pelo caminho, uma delas ameaçada de poder dar dinheiro. A irmã diz: não tenho dinheiro, não sei onde é que está o dinheiro, aqui não temos dinheiro nenhum. E entretanto tentaram dizer: nós vamos te violar e se tu não nos dás o dinheiro vamos te matar. Acabamos de escutar o padre Marcelo Oliveira, um missionário português que está na República Democrática do Congo, a descrever com todo o dramatismo o que aconteceu na casa das irmãs dominicanas em Kinshasa, na madrugada de 18 para 19 de março. A casa foi assaltada por mais de 20 homens bem armados que saquearam, destruíram e roubaram quase tudo o que havia por lá. Pelo meio, como disse o padre Marcelo, ameaçaram as religiosas, inclusivamente que as iriam violar ou matar se não lhes dessem tudo o que havia na residência. Este ataque, este assalto, vai ser, obviamente, um dos temas para debater no programa de hoje com a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que está aqui comigo em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos ouvintes. Mas vamos começar pelo Haiti, para dar a notícia terrível do assassinato de duas irmãs, de duas religiosas, no dia 31 de março, quando estavam em missão na cidade de Mirebalais. Foram assassinadas a tiro, juntamente, Catarina, com várias pessoas que se tinham refugiado com elas numa casa. Sim, Paulo, estas duas irmãs, Evanette Onezer e Jeanne Voltaire, da Congregação das Irmãzinhas de Santa Teresa do Menino Jesus, estavam, como o Paulo acabou de dizer, então em missão na cidade de Mirebalais, a umas dezenas de quilómetros de Port-au-Prince, a capital do Haiti, quando, devido aos ataques dos gangues armados que estavam a ocorrer na região, procuraram refúgio numa casa, juntamente com outras pessoas, mas infelizmente os bandidos descobriram-nas e mataram não só as irmãs, como todas as outras pessoas que ali se tinham escondido. Este vai ser um tema a que queremos regressar já em próximos programas, mas para já importa dizer que a Fundação AIS expressou de imediato a sua consternação por este crime, até porque, Catarina, a congregação destas duas religiosas é apoiada diretamente pela ajuda à Igreja que sofre. Exatamente, Paulo. Portanto, esta é de facto uma das congregações que a Fundação AIS apoia no Haiti, e este crime vem chamar então a atenção do mundo para esta situação profundamente grave que se está a viver neste país, em especial na capital. E sinal disso é o facto de a Arquidiocese de Port-au-Prince ter encerrado neste momento pelo menos 28 paróquias, e tudo por causa da violência, desta insegurança extrema causada pelos gangues armados que controlam já grande parte da cidade. Este crime, o assassinato destas duas religiosas, volta então a colocar o Haiti no centro da atenção mediática do mundo e também chama a atenção para o trabalho corajoso de padres e irmãs que, apesar do perigo, continuam a sua missão, nomeadamente na cidade de Port-au-Prince, que está praticamente controlada pelos gangues. E digo isto para lembrar que, precisamente em Port-au-Prince, está uma religiosa que fez agora precisamente um ano, até recebeu um telefonema inesperado do Papa Francisco. A irmã Paesi Philippe, ela vive em Cité-Soleil, um dos bairros mais perigosos de Port-au-Prince, que será mesmo o mesmo que dizer que vive num dos bairros mais perigosos do mundo. Há 25 anos que por ali ela procura resgatar crianças à miséria, aos gangues armados, ao mundo da droga. Os nossos colegas da EWTN entrevistaram-na e vamos agora recuperar um excerto dessa entrevista, até como homenagem às irmãs Evanette e Jeanne, assassinadas então no passado dia 31 de março no Haiti. A Cité-Soleil é a maior área de bairros de lata do hemisfério norte e fica dentro da capital, Port-au-Prince. Em primeiro lugar, há uma miséria extrema. As crianças passam fome, não têm nada, nem mesmo água. Conseguir um simples balde de água não é fácil. Para além da pobreza e da fome, há também muita violência. Porque há gangues em diferentes áreas do bairro que lutam entre si,
com grandes armas de guerra, não apenas com armas pequenas, e muitas vezes há pessoas que são atingidas, que nem sempre são um alvo, mas vítimas de balas perdidas. Ontem, quando estava a viajar, um dos rapazes da escola enviou-me uma mensagem a dizer que tinha sido atingido no estômago. Isto acontece todos os dias. A violência dos gangues, todo o caos da situação política do país e o voodoo não ajudam as pessoas a depositarem a sua confiança em Deus. Portanto, estas são as circunstâncias em que as crianças vivem. E essa é a zona mais perigosa de Port-au-Prince? É, porque é onde os gangues estão ativos. Embora de alguns meses para cá, os gangues tenham tornado tão poderosos que começaram a atuar noutras zonas da cidade, onde nunca tinham estado. Mas é sobretudo na zona dos bairros de lata que estão mais ativos. Igreja no Mundo. Haiti, um país a que iremos voltar, dada a situação de extrema insegurança, de violência que se vive, em especial na capital, a cidade de Port-au-Prince. E do Haiti vamos agora até Myanmar, país asiático que sofreu um violentíssimo terremoto no passado dia 28 de março e que deixou um profundo rastro de destruição e morte, em especial em duas cidades, Mandalay e Sagaing. Em resposta aos apelos, aos pedidos de socorro da Igreja de Myanmar, a Fundação AES lançou, Catarina, um apelo por orações, mas também por solidariedade. Exatamente, Paulo. Portanto, perante o cenário de devastação e sofrimento causado por este terremoto de 28 de março, a Fundação AES lançou então aqui em Portugal e também a nível global um apelo para a oração de todos, pois a cada dia que passa torna-se por demais evidente que estamos então perante uma enorme tragédia e que o número de vítimas não para de crescer. Calcula-se que o número real de vítimas poderá ultrapassar os 10 mil, mas independentemente do número de mortos e feridos, a estimativa é que o sismo já afetou ou vai afetar cerca de 17 milhões de pessoas. Além do grau de destruição imenso, acrescem também as dificuldades que as equipas de socorro estão a ter no apoio às populações. E é então neste cenário tão difícil que a Fundação AES lançou um apelo. Sim, e é por causa deste cenário tão difícil e em resposta a este pedido angustiante de socorro que a Igreja de Myanmar nos enviou, que decidimos então em Portugal e também a nível internacional lançar um apelo a todos para terem presente nas suas orações este povo que vive momentos de angústia, mas também para terem gestos de solidariedade para com a Birmânia, que é também como este país é conhecido. Exatamente. Obrigado, Catarina. Todas as informações sobre este apelo, sobre o que a Fundação AES está a fazer, está disponível na nossa página na internet em www.fundação-aes.pt. Igreja no Mundo. Agora vamos até à Nigéria, onde o rapto e o assassinato no início do mês de março do padre Sylvester Okechukwu deixou consternado o padre Simon Ayugu, que vive em Portugal há muitos anos. Para o pároco de Nogueira e Lomar, na Arquidiocese de Braga, e que participou ativamente no jubileu dos cristãos perseguidos que a Fundação AES organizou em Aroca, este crime foi particularmente sentido, pois deixou de luto a sua própria família. É verdade, Paulo. A morte do padre Silvestre deixou o padre Simon Ayugu consternado, pois era seu cunhado. Aliás, o padre Simon contou isso mesmo durante a sua intervenção no Jubileu dos Cristãos Perseguidos, em que falou de vários casos de violência motivada pela questão religiosa no seu país, a Nigéria. Uma intervenção em que o padre Simon Ayugu denunciou também diversos casos de perseguição aos cristãos na Nigéria. Exatamente, Paulo. Portanto, o padre Simon aproveitou esta sua intervenção no encontro promovido pela Fundação AES, em Aroca, para denunciar toda a violência contra os cristãos da Nigéria, lembrando, por exemplo, o caso terrível de Leah Sharibu, uma jovem estudante que foi raptada quando tinha apenas 14 anos de idade e que, por ter recusado renunciar ao cristianismo, como os terroristas que a levaram exigiam, ficou então em cativeiro desde então. Ela está quase a fazer 22 anos, Paulo, e continua em cativeiro. Exatamente, essa é de facto uma história terrível de violência, mas também de coragem que tem de ser conhecida. Na segunda parte do nosso programa, nós iremos voltar ao tema do jubileu dos cristãos perseguidos para escutarmos o padre Gabriel Romanelli, que está em Gaza e cuja intervenção marcou também esta iniciativa da Fundação AES. Mas para já, vamos então conferir as palavras do padre Simon Okechukwu Ayugu, que em Aroca estava a decorrer mesmo o jubileu. Ele procurava então acompanhar a cerimónia fúnebre do seu cunhado, o padre Sylvester, assassinado num caso considerado de delito comum no início do mês de março na Nigéria. Hoje mesmo
quase na hora que estávamos a começar as sessões de AIS aqui em Aroca. Estava a terminar a missa de funeral. Ele já foi enterrado em Kafanchan, Kaduna, onde ele morreu, viveu e trabalhou e morreu. Mas no nosso estado, Diocese de Enugu, foi-lhe feito hoje, na paróquia de São Paulo, em Ozala, que é a paróquia natal dele, foi-lhe feito uma cerimônia fúnebre, onde o bispo da Diocese celebrou com centenas de padres que se juntou com os fiéis para rezar para o eterno descanso deste nosso irmão e desejar-lhe à família, dar coragem a esta família que está em luto, especialmente a mãe do padre Silvestre Kitchko, que porventura é o meu cunhado. Por isso eu falo com o coração na mão, porque quando falamos de alguém é uma coisa, e quando falamos de alguém que nós passou pela nossa vida é outra coisa. E é por isso que estou a não só informar, porque já estamos informados, mas estou a alertar-nos da importância de vigilância, de oração e de apoio para que esta igreja que sofre, esta igreja que não tem voz, que até parece que não tem vez, pela nossa oração e o nosso contributo, começa a ter voz e para ter fim a este terrorismo que é feito e não a boleia, por assim dizer, das religiões. Igreja no Mundo. Estamos a escutar o padre Simon Ayugo, nigeriano, a viver em Portugal há mais de uma década e que participou no jubileu dos cristãos perseguidos que a Fundação AIS organizou em Aroca no último fim de semana de março. Na ocasião, nestas declarações para o nosso programa, o padre Simon destacou também o papel da Fundação AIS na ajuda aos cristãos que sofrem, que são perseguidos, nomeadamente dando-lhes voz. A Fundação existe para isso, para ser a voz daqueles que o mundo tirou voz, para ser a voz daqueles que, por muito que gritem, não são ouvidos. E quando são postos no palco desta Fundação, são ouvidos e o mundo consegue. Se quiser, quando eu digo se quiser, é porque eu acho que o mundo pode fazer muito mais do que faz em acudir este povo sofredor, este povo com quem somos uma família, porque a família cristã é uma só, quer na América, quer na África, quer na Ásia, quer na Europa, onde estamos. Igreja no Mundo. Agora vamos até ao Sudão e continuamos por África, pois o exército reconquistou no final da semana passada a capital do país, a cidade de Khartoum, que estava ocupada praticamente desde o início da guerra, há 2 anos, pelo grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido. Com a entrada do exército na cidade foram divulgadas, entretanto, imagens da Catedral de São Mateus, sede da Arquidiocese de Khartoum, onde é possível ver danos consideráveis no edifício que chegou, Catarina, a ser usado como armazém de armas. É verdade, Paulo, e são imagens que impressionam. Portanto, a Catedral de São Mateus, na cidade de Khartoum, foi profundamente vandalizada durante o tempo em que a capital do Sudão esteve então ocupada pelas Forças de Apoio Rápido, também conhecidas pela sigla RSF, e que nos últimos 2 anos têm combatido o exército sudanês num dos mais violentos e trágicos conflitos da atualidade. As fotos e os vídeos enviados para a Fundação AIS mostram que nada foi poupado na Catedral. Nada mesmo, Paulo. Altares, capelas, o presbitério, tudo foi destruído e no meio do lixo de cadeiras partidas e de outro mobiliário sobressai uma imagem quebrada de Jesus no chão, perto do altar, uma imagem que terá sido arrancada da cruz. E importa sublinhar, como o Paulo já referiu, que de acordo com fontes da Fundação AIS no país, a Catedral terá sido mesmo usada como armazém, como depósito de armas pelos elementos das Forças de Apoio Rápido. Uma catedral usada como depósito de armas numa guerra que até está meio esquecida, mas que provocou já uma crise humanitária de proporções gigantescas. Sim, Paulo, este tem sido um conflito devastador que provocou já uma crise humanitária maciça, com cerca de 12 milhões de deslocados, ou seja, Paulo, um número maior do que toda a população de Portugal, para quem nos está a ouvir, para ter uma ideia do
do drama. Portanto, são 12 milhões de pessoas que vivem algures no próprio país ou em campos de refugiados em países ali próximos, com destaque para o Sudão do Sul. Onde, aliás, a Fundação AES tem procurado ajudar ativamente a igreja local, nomeadamente a Diocese de Malakal, no apoio a todas estas pessoas em fuga. Exatamente, Paulo. Portanto, a Fundação AES desenvolve então um projeto de apoio à Diocese de Malakal para todas estas pessoas refugiadas e que estão sem nada e que precisam das coisas mais básicas para o dia-a-dia, como comida, roupa, água, medicamentos, abrigo. É um projeto muito importante, Paulo, pois tem permitido a sobrevivência a cerca de 500 famílias. A guerra no Sudão tem sido desastrosa, então, no plano humanitário, já com 12 milhões de deslocados e refugiados. A guerra levou também muitos padres e religiosas a terem de procurar refúgio fora das suas comunidades e, por vezes, mesmo fora do país. Foi o que aconteceu com os padres Francis e Joseph, que tiveram de sair de Khartoum e El Obeid e agora estão no Sudão do Sul. E foi aí, na paróquia de São Quisito, no Sudão do Sul, que gravaram uma pequena mensagem de agradecimento por tudo o que a Fundação AES tem feito por eles, pelos cristãos que sofrem. Uma breve mensagem gravada junto de um grupo de rapazes e de raparigas a cantar e a rezar em conjunto. Obrigado, Fundação AES, pelo vosso apoio. Vocês são realmente os nossos benfeitores e agradecemos todo o apoio que nos estão a dar na paróquia. Continuem, por favor. Nós rezamos por vós. Rezem por nós para que possamos continuar a nossa missão juntamente convosco. Muito obrigado, Fundação AES, pelo vosso apoio. Não temos muito, apenas podemos rezar por vocês. Obrigado. Os padres Francis e Joseph tiveram que fugir da guerra no Sudão, em Khartoum e El Obeid. Agora são refugiados no Sudão do Sul, estão na paróquia de São Quitizo, em Ngodalkala, na Diocese de Uau. Eles precisam de uma casa paroquial para morar. Têm também muitas outras necessidades para a igreja e sacristia, mas antes de tudo precisam de um lugar para morar e poder estar presentes no meio das pessoas. O padre Francis e o padre Joseph, também eles refugiados no Sudão do Sul devido à guerra no vizinho Sudão, estão agora na Diocese de Uau a servir este povo. O Sudão do Sul, o mais jovem e um dos mais pobres países do mundo, enfrenta uma realidade dura. Desde abril do ano passado, a brutal guerra civil no vizinho Sudão provocou já uma das mais graves crises humanitárias no continente africano, com centenas de milhares de refugiados. O Sudão do Sul é precisamente um dos países que mais tem acolhido pessoas em fuga, apesar de não ter recursos para ajudar tantas famílias. Como nos diz o bispo de Juba, muitos destes refugiados não têm comida nem água. A Igreja é, neste contexto, um verdadeiro farol de esperança. Todos os dias há novos refugiados, há novas necessidades, há novas urgências. A Fundação AES está no terreno para ajudar. O seu apoio é fundamental. Porque há uma igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Estamos quase a chegar ao intervalo, mas antes disso, e até como aperitivo, digamos assim, para o que vamos escutar daqui a pouco, é importante lembrar que está em curso aqui em Portugal uma campanha de apoio aos cristãos em Gaza, uma campanha de apoio às centenas de pessoas que continuam a viver na paróquia da Sagrada Família, ao cuidado do padre Gabriel Romanelli. São 500 pessoas, mais umas dezenas de crianças com deficiência que precisam de ajuda para a sobrevivência no dia-a-dia. Nos próximos 40 segundos vai perceber porque é que um gesto seu de solidariedade pode fazer nesta história toda a diferença. No meio da destruição, morte e sofrimento em Gaza, a paróquia da Sagrada Família é o único lugar de esperança. Mais de 500 famílias estão ali abrigadas, tal como dezenas de crianças com deficiência. A situação é terrível e o padre Gabriel Romanelli, pároco de Gaza, pede a ajuda da Fundação AES. Está nas nossas mãos a vida de todas estas pessoas. Por favor, ajude-nos a ajudar. Ligue-nos para o 217-544-000, 217-544-000 ou visite-nos em fundacal-ais.pt. Igreja no Mundo. E da urgência da ajuda para a paróquia da Sagrada Família, em Gaza, vamos agora até terras da China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história, dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. Porque há uma igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda.
O bispo de Macau, Dom Stephen Lee, presidia uma missa no passado dia 2 de março de preparação para o Jubileu dos Sacerdotes. O Jubileu dos Sacerdotes irá realizar-se em Roma entre os dias 25 e 27 de junho, sendo que é um subjubileu, digamos assim, que será realizado no âmbito do Jubileu da Esperança, Ano Santo 2025, que agora a Igreja celebra um pouco por todo o mundo. Daqui de Macau irão então alguns sacerdotes, sendo que a preparação para esse ato já começou a ser preparada, como dissemos, no passado dia 2 de março, com uma missa que juntou ao seu bispo vários sacerdotes aqui da Diocese de Macau, alguns sacerdotes diocesanos e também outros que pertencem a ordens e congregações religiosas. Foi seguido um guia preparado pelo Dicastério para a Evangelização dos Povos, um guia que tem como lema Pedro e Paulo seguindo o Mestre, e que vem sendo então seguido pelos seus sacerdotes. Não só seguem o guia e as suas disposições, como também isto vai levá-los a seguirem o Mestre, ou seja, Jesus e Filho de Deus, Nosso Senhor. É então para que em junho estejam todos em Roma e que com o Papa Francisco, assim esperemos que o sacerdote também esteja mais recuperado, este sacerdote que é o sacerdote pai, o Papa Francisco, e que a todos irá acolher na Santa Sé. Claro que também com os sacerdotes de Macau irá muito certamente uma comitiva de fiéis que também eles irão aproveitar para associar ao Jubileu da Esperança, que do Vaticano tem então ramificado para o resto do mundo, e ainda esta semana foi o Jubileu pela saúde e por todos aqueles que estão doentes, e que muitos doentes também de cadeira de rodas se juntaram ao Papa Francisco na Praça de São Pedro. Igreja no Mundo. A Igreja de Nova Oeiras, no Patriarcado de Lisboa, acolheu uma exposição sobre os Kakure Kirishitan, os cristãos ocultos do Japão, cuja coragem e fidelidade permitiu que a fé permanecesse viva, embora na clandestinidade, durante mais de 2 séculos. Para o padre Nuno Westwood, em cuja paróquia esteve a exposição, a história do cristianismo na Terra do Sol Nascente evoca o sofrimento de milhões de fiéis nos dias de hoje em muitos países do mundo e ajuda a perceber também a importância da missão da Fundação AIS. Uma história exemplar é o que vamos escutar já de seguida com a Pilar Rocha. História da semana. Igreja no Mundo. Os portugueses chegaram ao Japão em 1543 e 6 anos mais tarde os japoneses descobririam o cristianismo, quando os primeiros jesuítas aportaram a terras do Sol Nascente. Começava assim uma história que teve momentos terríveis, quando em 1614 a religião cristã foi banida, os missionários expulsos e os fiéis forçados a terem de escolher entre o martírio ou a vivência clandestina da fé. Foi nesse ambiente de perseguição que nasceram os Kakure Kirishitan, os cristãos ocultos do Japão, cuja coragem e fidelidade permitiu que a fé permanecesse viva durante mais de 2 séculos, disfarçando imagens, rezando orações que iam apenas sendo sussurradas durante gerações, celebrando inclusivamente os batismos mesmo sem sacerdotes. O filme Silêncio, de Martin Scorsese, evoca essa memória de perseguição religiosa no Japão, que permanece, apesar de tudo, relativamente desconhecida no Ocidente. A evocação desses anos de violência e bravura esteve patente numa exposição na Igreja de Nova Oeiras. Uma exposição que foi, acima de tudo, uma interpelação aos cristãos de hoje. De facto, à semelhança do que aconteceu no Japão, em muitos países os milhões de cristãos testemunham também hoje uma coragem e fidelidade que só se compreendem à luz de uma fé muito profunda. O padre de Nova Oeiras, Nuno Westwood, sublinha essa coragem e recorda à Fundação AIS que a perseguição religiosa ocorre no Médio Oriente, em África e na Ásia. Em todas estas regiões há comunidades inteiras que sofrem discriminação, violência e morte, apenas por professarem a sua fé. Muitos deles, como os Kirishitan, são forçados à clandestinidade, privados dos sacramentos e dos espaços de culto, afirma o sacerdote. A exposição sobre os cristãos ocultos do Japão levou também a olhar para o trabalho e a missão da Fundação AIS e a compreender melhor, diz o padre Westwood, a sua importância.
É neste contexto que a Fundação AIS desempenha um papel fundamental, diz o sacerdote, acrescentando, através de projetos de apoio a comunidades perseguidas, esta fundação não só garante ajuda material e pastoral, mas também dá voz a quem, de outra forma, seria silenciado. Constrói igrejas, forma sacerdotes, oferece apoio às vítimas da perseguição religiosa e leva a esperança a locais onde o nome de Cristo é um risco de vida, conclui o padre Nuno Westwood, da Igreja de Nova Oeiras, no Patriarcado de Lisboa. Igreja no Mundo. Depois da história da semana é tempo a um breve intervalo musical. Hoje vamos ter a companhia de uma banda, os Ala dos Namorados, que vão interpretar uma canção que ficou, aliás, célebre também por causa da autora da letra. Estou a falar de Catarina Furtado, apresentadora de televisão e embaixadora da Boa Vontade das Nações Unidas, que escreveu Solta-se o Beijo, uma canção que nos fala de gatos e também da cosquice das vizinhas. Espero que gostem. Espreito por uma porta encostada, sigo as pegadas de luz. Peço ao gato Chico para não me denunciar. Toco ao relógio sem cuco, dá horas à cosquice das vizinhas e eu confesso às paredes que quem gosto elas conhecem bem. Deixo-me ir nos trilhos traçados pela saudade de te encontrar ainda onde te deixei. Dar-te o beijo prometido, sei o teu cheiro, mergulho no teu lugar. Braças em guitarra e voas para além da lua. Amado o beijo que se quer soltar, espero que me sintas para me entregar. Cadeira às costas, o cabelo, a cigarrilha, a dança do teu homem. Nesse instante em que o silêncio é o bater do coração, fecha-se a porta para o relógio, as vizinhas recolhem. Tu sei o teu cheiro, mergulho no teu tocar. Abraças a guitarra e voas para além da lua. Amado o beijo que se quer soltar, espero que me sintas para me entregar. A cadeira às costas, o cabelo, a cigarrilha, a dança do teu ombro. Nesse instante em que o silêncio é o bater do coração, fecha-se a porta para o relógio, as vizinhas recolhem. Solta-se o beijo, o gato dormia. 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 Tu de luz, peço ao gato Chico para não me denunciar. Igreja no Mundo.
Depois deste Solta-se o Beijo, chegamos à segunda e última parte de Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na sua rádio. No início do programa nós escutámos o padre Marcelo Oliveira a descrever o assalto à casa das Irmãs Dominicanas em Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo. Foi assustador, Catarina, tudo o que aconteceu por lá. Sem dúvida, Paulo, deve ter sido mesmo muito assustador. A Casa das Irmãs, como o padre Marcelo nos conta, até estava bem protegida, portanto tem uma porta de ferro, um muro em volta com arame farpado, mas nada disso impediu, no entanto, os assaltantes de fazerem um grande buraco na parede, de entrarem na casa e de roubarem e vandalizarem praticamente tudo o que por lá havia. E ao mesmo tempo ameaçando as irmãs, inclusivamente de as matarem. Sim, Paulo, os bandidos chegaram a ameaçar que iriam violar ou mesmo matar uma das religiosas dominicanas se elas não dessem o dinheiro que tinham guardado em casa e que iria servir para pagar aos professores que colaboram na missão escolar que as irmãs desenvolvem junto às populações locais. Para se ter noção do medo que as irmãs passaram, importa dizer que elas gritaram por socorro quando os assaltantes chegaram, mas ninguém apareceu para as ajudar. É isso mesmo, Paulo. Ninguém apareceu para ajudar as irmãs, ninguém apareceu para as salvar das mãos dos mais de 20 assaltantes que estavam fortemente armados, com katanas, com barras de ferro, com martelos e até com pistolas. Este vai ser um tema a que regressaremos muito provavelmente já na próxima semana, mas para já importa então escutar a mensagem que o padre Marcelo Oliveira nos enviou ao telefone desde Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo. Um relato dramático em que o missionário comboniano explica de viva voz todo o drama vivido pelas irmãs nessa madrugada de 18 para 19 de março. Na noite do passado 18 a 19 de março, em Kinshasa, um grupo de pessoas armadas atacou a casa das Irmãs Dominicanas de Santo Domingo, ou Dominicanas de Granada. Uma comunidade de irmãs com algumas jovens em formação, e durante essa noite, por volta da 1 da noite, um grupo de jovens bem armados cortaram o arame farpado do muro, entraram. Como as portas estavam todas fechadas e eram portas de ferro, foi impossível que eles pudessem entrar. Com martelos partiram o muro, que vocês poderão ver nas fotografias, e entraram no quarto de uma das irmãs, que começou a gritar. Entretanto, como estavam armados, ameaçaram-na e furaram por esse pequeno buraco e com a irmã começaram a percorrer todos os quartos da casa. Em casa havia cerca de 15 pessoas, em diferentes quartos, espalhadas em várias zonas, e começaram a percorrer quarto por quarto a procurar dinheiro, telefones, computadores, e tudo o que encontraram roubaram e levaram. As irmãs têm uma escola e estavam para preparar o pagamento dos professores, e todo esse dinheiro foi levado pelos bandidos. Entretanto, ao entrarem na casa, procuraram as chaves para poder abrir a porta por dentro, abriram a porta e depois todos entraram dentro e começaram a procurar a casa. As irmãs tentaram algumas esconder-se e conseguiram ficar escondidas sem serem vistas. Outras foram apanhadas pelo caminho, uma delas ameaçada de poder dar dinheiro. A irmã diz: não tenho dinheiro, não sei onde é que está o dinheiro, aqui não temos dinheiro nenhum. E entretanto tentaram dizer: nós vamos te violar, e se tu não nos dás o dinheiro vamos te matar. Não me mata, não me mata, não me mata. E entretanto continuaram a procurar, e isto foram entre a 1 da manhã e as 4 da manhã. As irmãs bem que gritaram, mas ninguém veio acudir, porque são pessoas altamente armadas que entraram. De maneira que o terror, a casa completamente tudo espalhado pela casa, abriram armários, deitaram as malas tudo para o meio do chão, uma grande confusão. E sobretudo um trauma para as jovens em formação e para as irmãs elas mesmas. Igreja no Mundo. Foi o padre Marcelo Oliveira a relatar para o nosso programa o assalto violento que as irmãs dominicanas foram vítimas em Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo. E agora vamos retomar o tema do Jubileu dos Cristãos Perseguidos, que a Fundação AIS promoveu em Aroca no último fim de semana de março, e que teve como momento de destaque a mensagem do padre Gabriel Romanelli, um sacerdote argentino que está em Gaza. Ele é, aliás, o único sacerdote católico em Gaza, na Terra Santa.
Foi uma mensagem gravada propositadamente para este evento, para o jubileu, em que o padre Romanelli começou por descrever como era a vida por ali antes do fatídico dia 7 de outubro de 2023, com o ataque em Israel, que explotou depois toda a violência na região. Exatamente, Paulo. É uma descrição que nos ajuda a compreender que já então, portanto, antes da destruição causada em Gaza pelos combates, pelos bombardeamentos, a vida era difícil. Mas, diz o padre Romanelli, isso não impedia o trabalho e havia muitas atividades envolvendo muitos grupos, apesar de ser uma comunidade muito pequena. O padre Romanelli chega mesmo a dizer na mensagem que nos enviou que a vida na comunidade era de loucos. Essa foi a expressão usada, era de loucos, pois, salvo erro, eles tinham 10 grupos para 135 católicos, apenas 135 católicos em Gaza. Sim, eram mesmo 10 grupos, Paulo. Portanto, eram 10 grupos com atividades para crianças, para jovens, para casais, para escoteiros, acólitos, para os grupos Pró-Vida. De facto, a paróquia da Sagrada Família fervilhava de vida e tinha apenas esses 135 católicos. E em Gaza, o número de cristãos era de pouco mais de 1000 pessoas, Paulo. Muito bem, obrigado, Catarina. Vamos então escutar o padre Gabriel Romanelli, um sacerdote argentino do Verbo encarnado, o único padre católico presente em Gaza e que nos enviou então uma mensagem preciosa para o jubileu dos cristãos perseguidos que a Fundação AIS organizou em Aroca no último fim de semana de março. Uma mensagem em que o padre Romanelli começa por saudar os queridos irmãos e irmãs de Portugal da Fundação AIS. Olá, queridos hermanos. Olá, queridos irmãos e irmãs de Portugal, de ajuda à Igreja que sofre, à Igreja onde sofre, onde Cristo sofre, ou como o fundador da AIS gostava de dizer, onde Deus chora. Lembro-me desse livro que li há muitos anos, se não me engano, em 2001 ou 2002. Antes do fatídico 7 de outubro, a missão em Gaza não era fácil. Era uma missão bonita, uma missão boa, por vezes muito difícil, porque nos últimos 16 anos, até antes de outubro de 2023, na faixa de Gaza, tínhamos um acesso muito limitado, serviços muito limitados, tínhamos entre 4 a 8 horas de eletricidade por dia. Como era a nossa vida antes? A paróquia estava cheia de vida e ainda está. Mas tínhamos muitos grupos, 10 grupos da paróquia, que para o número de católicos na altura era de loucos. Era uma coisa que uno pode dizer, pero estos se han vuelto locos. 10 grupos. 10 grupos para 135 católicos. Não eram 135 famílias, mas 135 católicos. Graças ao trabalho pastoral de muitos sacerdotes do Patriarcado Latino de Jerusalém, da Diocese e da minha querida congregação do Verbo Encarnado, à qual pertenço, tínhamos no Oratório de São José grupos para crianças, crianças mais crescidas, adolescentes, jovens, casais, o grupo Pró-Vida, o grupo dos homens e o grupo das mulheres, embora esses estivessem fora do oratório, o grupo dos escoteiros, dos acólitos, das meninas e das jovens servidoras da Igreja, etc. Ao todo havia 1017 cristãos no meio de 2,3 milhões de pessoas. A maioria da população era muçulmana e a faixa de Gaza é um pedaço de terra, da Terra Santa, pequeno na realidade, porque tem cerca de 35 km por 10 km, por isso cerca de 350 km quadrados. Por lo tanto, unos 350 kilómetros cuadrados y bueno, ahí
vivíamos Era aí que vivíamos e ainda vivemos todos os habitantes. Onde é que estamos? A paróquia da Sagrada Família situa-se na faixa de Gaza, no bairro El Olivar Zeitoun, que é o bairro mais antigo da cidade, muito pobre, muito pobre já antes desta guerra. Muito pobre, já antes desta guerra. E apesar disso, todos os cristãos viviam na cidade de Gaza. Porque há uma igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Foi o padre Gabriel Romanelli na intervenção no Jubileu dos Cristãos Perseguidos em Aroca, tema a que regressaremos na próxima semana. Já na reta final do programa de hoje, chegamos então à grande entrevista em que procuramos dar voz a figuras de relevo desta igreja que é tão perseguida nos dias de hoje. Desde algumas semanas que o nosso convidado é Dom Oliver Dowem, o bispo de Maiduguri, uma diocese no norte da Nigéria. Hoje, e chegamos então ao fim desta entrevista com o bispo a lançar-nos um desafio. É preciso confiar em Nossa Senhora. Estará aí a chave para se combater a descristianização do Ocidente. A minha mensagem é que Jesus é o mesmo em todas as partes. Foi ontem, é hoje e será sempre. E somos seus filhos. Assim, antes de mais nada, apoiamos os cristãos perseguidos. É muito importante, mesmo que não sejamos perseguidos de uma forma ou de outra, que aqueles que têm os meios ajudem aqueles que são perseguidos. Porque ao mesmíssimo corpo de Cristo, somos todos membros do corpo de Jesus. E em segundo lugar, aqueles que não são perseguidos não deveriam esquecer a sua fé. Não devem esquecer a sua fé. Porque Jesus é o Rei Supremo. Por isso, onde quer que estejamos, mesmo desfrutando de uma vida boa, devemos agarrar-nos à nossa fé. Eu desfruto com os cristãos de várias partes do mundo, especialmente com os da Europa. Sabem porquê? Para poder lembrá-los das suas raízes. Para os lembrar das suas raízes. Foram os missionários desta parte do mundo que trouxeram o cristianismo para a nossa terra. Que grandes missionários deu a Irlanda, que grandes missionários os de antigamente, cardeais, arcebispos, bispos, monges, sacerdotes que serviam em distintas partes da Irlanda. De facto, a Irlanda evangelizou o mundo naqueles tempos. Eu disse-lhes, o que é que se passa agora? Por que é que esqueceram as vossas raízes? Regressem às vossas raízes, regressem às raízes, e Nossa Mãe Maria vos recompensará. Envolvam-se profundamente nas devoções marianas e Nossa Mãe Maria ressuscitará a fé nesta parte do mundo. Falo-á porque nos disse, vinde a mim, vinde a mim. Como disse a irmã Lúcia que através da oração do terço, com verdadeira devoção, não duvidássemos que ela intercederia pela salvação de todos os homens. Porque não há nada que peça ao seu filho que ele não lhe conceda. Então voltemos à Nossa Mãe Maria. Confiem que as devoções a ela darão fruto com eficácia. As nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos, pais e crianças devem envolver-se. Os sacerdotes devem envolver-se. E se o fizermos, Nossa Mãe Maria nunca nos faltará. Nada é impossível para ela. Portanto, esta é a minha mensagem para os católicos, para os fiéis e para os cristãos em geral nesta parte do mundo. Obrigado. Igreja no Mundo. Foi Dom Oliver Dowem no final, então, da grande entrevista aqui no nosso programa, um trabalho da responsabilidade dos nossos colegas da Fundação Eucmami. Na próxima semana teremos um novo convidado. Já na reta final do programa de hoje, é preciso lembrar que já começou, entretanto, a fase de preenchimento e de entrega também das declarações de IRS e que este ano é possível fazer a consignação de 1% do IRS e que podemos e devemos fazê-lo para a Fundação AIS, para que a Fundação AIS tenha mais meios para ajudar mais cristãos perseguidos no mundo. E no ano passado, Catarina, essa ajuda foi para o povo de Cabo Delgado, em Moçambique, de que nós temos falado aqui no nosso programa. É verdade, Paulo. Portanto, no ano passado, a Fundação AIS recebeu aproximadamente 121 mil euros de consignação do IRS e esse valor foi então integralmente enviado para a Diocese de Pemba para a ajuda de emergência para os deslocados do terrorismo em Cabo Delgado. E aproveito, Paulo, para deixar aqui o meu público agradecimento a todos os nossos ouvintes pela
generosidade dos nossos benfeitores e amigos, lembrando então que este ano podemos voltar a ajudar desta forma a Igreja que sofre em tantos e tantos países do mundo, Paulo. É exatamente isso. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar agora uma pequena peça que elaborámos para si sobre isto, sobre a importância de se ajudar os cristãos perseguidos, também quando preenchemos a declaração de IRS. 505-152-304. A sua declaração de IRS salva vidas. Vidas de cristãos perseguidos, homens, mulheres e crianças traumatizados pela guerra, pela brutalidade do terrorismo. Com a sua ajuda, no ano passado a Fundação AIS apoiou muitos dos deslocados de Cabo Delgado em Moçambique. Este ano, ao doar 1% do seu IRS, permite que a Fundação AIS duplique a sua ajuda. Onde há sofrimento e dor, também há sempre o consolo e a esperança de um padre, de uma irmã, de um catequista. Quando preencher a sua declaração, assine de cruz 505-152-304. 505-152-304. Lembre-se dos que sofrem. O mundo ignora-os. A Igreja acolhe-os. Ajuda a aliviar a cruz dos cristãos perseguidos. E assim, mobilizados para ajudar os cristãos perseguidos através da simples consignação de 1% do nosso IRS, chegamos praticamente ao fim do programa de hoje. Falta apenas um convite à oração. Porque estamos na Quaresma, estamos já no final da Quaresma. Importa lembrar que a Fundação AIS tem, para quem o desejar, uma proposta de meditações a partir das visões da beata Ana Catarina Emmerich. Visões que inspiraram Catarina Betancourt agora, o filme A Paixão de Cristo. É isso mesmo, Paulo. É uma proposta, é um convite que fazemos a todos os nossos amigos e benfeitores, a todas as pessoas que nos estão a escutar neste momento e que queiram rezar connosco pela missão da Fundação AIS. Portanto, todos os dias, durante a Quaresma, na página da internet da Fundação AIS, estamos a partilhar uma meditação sobre os últimos momentos de Jesus, desde a última ceia até à sua morte na cruz. E fazemos-lo então a partir de excertos das visões da beata Ana Catarina Emmerich, visões que, como o Paulo lembrou, inspiraram então o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Excelente, obrigado. Fica aqui então essa proposta e o desafio. Vá à página da Fundação AIS na internet, em fundação-ais.pt, e junte-se a nós também rezando nesta Quaresma e rezando o sofrimento dos cristãos perseguidos no mundo. E assim, e em modo oração, chegamos ao fim do programa de hoje. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet em fundação-ais.pt. Agradeço a presença da Catarina Martins Betancourt, assim como a colaboração de José Mário, Pilar Rocha, José Simões, Gonçalo Dias, Ricardo Oliveira, Sérgio Melo e Félix Lungo, que muito agradeço. Igreja no Mundo, recordo, é um programa que tem a chancela da Fundação AIS e é já retransmitido por 42 rádios, de norte a sul de Portugal continental, Madeira, Açores, mas também em Moçambique, Cabo Verde, Angola e São Tomé e Príncipe. Para mim, Paulo White, foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado na nossa companhia. Despeço-me com amizade. Até ao próximo programa. Até à próxima semana, se Deus quiser. Igreja no Mundo, programa da rádio da Fundação AIS, ajuda a Igreja que sofre, porque há uma Igreja que sofre, que precisa da nossa ajuda. Igreja no Mundo. Olá, obrigado por estar connosco. Ajude a divulgar esta mensagem, subscreva e partilhe este podcast. Saiba mais sobre a nossa missão na internet. Junte-se a nós, porque há uma Igreja que precisa da nossa ajuda.